Facebook e também pelo canal Conectados ao Sagrado no YouTube. Deus abençoe, graça e paz, querido, seja muito bem-vindo. Mais uma semana começando, mais um dia começando. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou-se na sua vida, na minha vida, e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus abençoe, graça e paz, todos que estamos juntos aqui nesse projeto de louvar e adorar e engrandecer o nome desse Deus glorioso. E é esse Deus glorioso agora que nós vamos orar, vamos nos conectar juntos aqui para falarmos com esse Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, ó Pai, por este ar que respiramos. Obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Pai. Seja repreendido nesse dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de mágoa, de culpa, todo espírito de ódio, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos capacitando. Deus, obrigado, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos nesta manhã. Amém. E graças a Deus. É isso aí, queridos. E nessa manhã, ontem lá em Tubarão, nós pregamos sobre Zaqueu, o chefe dos publicanos. Hoje eu quero pregar no texto anterior, a cura do cego de Jericó, ou o cego de Jericó, a luz que nos encontra. O texto está ali em Lucas 18, versículos 35 ao 43, que nós vamos ler nesse momento, e diz assim, abre aspas, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, perguntou o que está acontecendo. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam à frente o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que o trouxessem até ele. E quando ele chegou, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça por você? Senhor, eu quero ver. E respondeu ele. Jesus lhe disse, veja, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a vista e seguia a Jesus, louvando a Deus. Quando todo o povo viu isso, também começou a louvar a Deus. Bênção demais. Então, hoje, nós vamos refletir sobre essa poderosa narrativa, né, que nos ensina sobre a fé, perseverança e a capacidade transformadora de Jesus. A história do cego de Jericó não é apenas um relato de cura física, mas é uma profunda lição espiritual que nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e a nossa relação com Cristo. Aqui o contexto aqui, Jericó era uma cidade importante na sua época. Tanto é que Zaqueu, o texto é imediatamente, Zaqueu estava em Jericó. O texto diz que quando Jesus entrou em Jericó ali, de Zaqueu, capítulo 19, versículo 1, aí, no cego de Jericó, Jesus ia para Jericó. Em Zaqueu, Jesus estava entrando em Jericó, quando Zaqueu corre e sobe na árvore, porque ele era baixinho para ver Jesus entrar. Então, a história do cego de Jericó não é apenas um relato de cura física, mas uma profunda lição espiritual que nos desafia a olhar para as nossas próprias vidas e a nossa relação com Cristo. E dentro desse relato tem alguns pontos que eu quero detalhar. Primeiro, o contexto histórico social da época, né? Jericó era uma cidade ali na região da Palestina, conhecida
por suas riquezas e comércio. O cego é uma figura marginalizada, que representa os que estão à margem da sociedade, sem voz, sem esperança. O seu estado de cegueira não é apenas físico, mas também simbólico da condição espiritual de muitos. Lembrando que, naquela época, o governo não tinha um projeto social de amparo às pessoas necessitadas, viúvas, órfãos, deficientes físicos. Não tinha nada disso. Eles viviam de esmolas mesmo. As pessoas pegavam o cego, por exemplo, aqui, chegava, deixava ele ali e ia buscar quando estivesse anoitecendo. E ali ele pedia esmola, ali ele comia também de esmola, ele se virava, vamos dizer assim. E outro ponto aqui é identidade e clamor. O cego não foi intimidado pela multidão que o repreendeu, mas em vez disso ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele reconhece a identidade de Jesus como Messias e descendente de Davi, porque falaram para ele apenas que era Jesus de Nazaré. E ele de repente levantou-se: Jesus, filho de Davi. Então é um clamor e um ato de fé, porque ele reconheceu Jesus como filho de Davi, como herdeiro digno do trono de Davi. Então ele afirma sua fé, sua crença na autoridade e na capacidade de Jesus para realizar milagres. Aí nós temos a resposta de Jesus. Jesus, ele para e pede que o tragam. Então essa atitude de Jesus demonstra sua disposição em ouvir e responder ao clamor dos necessitados. Então, quando o cego se apresenta, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? Então, essa pergunta pode parecer óbvia, mas é um convite para que o cego verbalize o seu desejo e sua fé, tornar pública, não ter vergonha de Jesus, não ter medo das pessoas que estão à sua volta. Então a resposta ali daquele homem cego diz simples assim: Senhor, eu quero ver. E essa resposta, Senhor, eu quero ver, revela o seu anseio não apenas por cura física, mas por uma nova vida. A pessoa que recebe um milagre de cura, Deus está dando a ela uma oportunidade dela ser melhor do que ela foi antes do milagre. Então é um milagre não só da cura física, mas para uma nova vida. Aí vem a cura e a reação do povo. Jesus responde à fé do homem cego, curando ele. O fato de que ele imediatamente começou a seguir Jesus e louvar a Deus mostra que a cura não foi apenas um milagre físico, mas um encontro transformador, que gerou uma adoração. Então a reação do povo foi tremenda, porque também começaram a louvar a Deus. Então a multidão, vendo o milagre do homem cego, que passa a ver, se põe de pé, começa a louvar, a ver tudo. Houve uma comoção da multidão que ali estavam e começaram a louvar a Deus também. O milagre não são apenas para o beneficiado. Então nós aprendemos isso, que com essa cura aqui do homem cego, o milagre não é só para o beneficiado, mas também o poder de impactar uma comunidade inteira. Quando um membro de uma família recebe um milagre, todos recebem. Porque há uma mudança de vida no conjunto da família. Imagina um homem que é deficiente, ele não anda, os cuidados que a esposa, os filhos, todos os dias tem que ter com ele, e de repente aquele homem fica são, muda toda a rotina. Um milagre na vida de uma pessoa muda toda a rotina dela e de todos que estão à sua volta. O milagre de Jesus é transformador para a sociedade, para o grupo, para a família. Muitas das vezes pensa assim: não, milagre, a pessoa que recebeu o milagre, toda a família recebe o milagre. Todos que estão à volta
da pessoa que recebe milagres são transformados também. A rotina muda. E na aplicação prática aqui desse texto, o clamor por misericórdia, né? Assim como o cego, nós somos chamados a clamar a Jesus em nossas dificuldades. E vem aquela pergunta, né? Qual é a área em nossas vidas que precisamos de uma intervenção divina? Qual é a área? Sabemos que existe muitas, mas se você fosse classificar por prioridade, qual seria? Precisamos ter a coragem de reconhecer nossas limitações e buscar ajuda divina. Muitas das vezes a pessoa confia no seu conhecimento, muitas das vezes a pessoa confia na sua fé, mas nós precisamos entender que a humildade precede a honra de ser curado, honra de ser visitado por Deus, por Jesus. Então o clamor do cego aqui nos ensina que não devemos nos deixar abater pelas vozes que tentam nos calar. Muitas das vezes o inimigo usa pessoas para tentar nos calar. Mas nós precisamos romper essas barreiras. Outro ponto, identificação com os marginalizados. O cego de Jericó nos lembra de que das pessoas que estão às margens da sociedade. Hoje nós temos projetos sociais, né, dos governos que estão ali. Eu quero abrir um espaço aqui, mandar um abraço para o meu cunhado, Marcelo. Deus abençoe, querido. Abençoe onde você está trabalhando, no estado do Ceará, em Fortaleza. Abençoe o seu companheiro de trabalho que está aí também. E estejam sob a proteção de Deus. Que a mão de Deus esteja os guardando, os abençoando e os livrando de todos os males. Amém? Então nós precisamos saber que as pessoas que estão às margens da sociedade são aquelas pessoas necessitadas. E hoje nós temos muitos projetos que abençoam essas vidas, né? Por exemplo, os estados, os municípios, o governo federal tem projetos sociais para amparar essas pessoas. Só aqueles que realmente não querem não são amparados, né? Mas na época aqui do cego em Jericó, isso há 2000 anos atrás, não existia projetos sociais para as viúvas, para os órfãos, para os deficientes físicos, então eles eram jogados ali mesmo. Então alguém da família chegava e deixava esse cego, por exemplo, deixava ele na beira de uma estrada e ali ele pedia esmola, era comida, era dinheiro, e ele se virava nos 30. Muitas das vezes as viúvas, os maridos morriam na guerra ou por alguma outra ação, e elas acabavam se prostituindo. Os órfãos, filhos sem pai e sem mãe, eles acabavam se tornando escravos por conta disso aí. Então era uma dificuldade muito grande, mas hoje nós temos a própria igreja abre as portas para abençoar pessoas que estão com necessidade. Então, identificação com os marginalizados, com as pessoas que necessitam de ajuda. E com isso vem a importância da fé. Qual a importância da fé? O fé do cego aqui em Jericó foi o que o curou. Então precisamos cultivar uma fé que não se intimida diante da dificuldade. Então, queridos, que nós possamos nos lembrar de que Jesus está sempre disposto a ouvir o nosso clamor e nos responder. A fé é a ponte que nos conecta ao poder transformador de Deus. E após o milagre, como eu já comentei aqui, o milagre na vida de uma pessoa transforma todos que estão à sua volta. Eu lembro quando eu saí do hospital e iniciei a quimioterapia, nesse período eu cheguei do hospital em casa, eu não tomava banho sozinho. Minha esposa me levava, me arrastava para o banheiro, me sentava embaixo do chuveiro para dar banho em mim. E aquilo ali eu me sentia meio destruído. E chegou um dia que minha esposa, ela é professora, saiu, foi dar aula, ela me deixava de manhã num sofá e à tarde ela vinha na hora do almoço, me dava comida, eu continuava deitado no sofá. À tarde ela me levantava, levava para o banho e dali eu já ia direto para a cama. Essa era a rotina. E nesse período que eu iniciei a quimioterapia. Mas chegou um dia que ela chegou em casa e eu não estava no sofá. E ela gritou, Dimas, Dimas, Dimas. E veio correndo para o quarto, eu estava no banheiro.
Eu fui sozinho no banheiro tomar banho. Então isso já mudou a rotina da minha esposa. Já mudou a rotina da casa, já mudou a rotina da família. Então, milagre na vida de uma pessoa não muda só a vida dela, muda a vida de todos que estão à sua volta. Esse é o poder milagroso de Deus, poder transformador. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Dinho ali de Balneário Pissarras. E o Senhor te abençoe, abençoe tua família, abençoe teus projetos, querido. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo a você que quando nós refletimos sobre a história do cego de Jericó, nós somos desafiados a reconhecer nossas próprias cegueiras, clamar a Jesus por misericórdia e, em resposta à sua bondade, a bondade de Deus, que é infinita, viver uma vida de fé e adoração. Então que possamos ser como o cego, que ao receber a vista, a visão, o milagre da visão, não apenas viu o mundo ao seu redor, mas também se tornou um testemunho vivo da graça de Deus. Então que nossas vidas sejam um reflexo da luz de Cristo, trazendo esperança e transformação para aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Que Deus te abençoe, me abençoe, nos abençoe, nos dando um dia, uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. E para você